Graça e paz do Senhor seja sobre você, sobre todo o seu lar. Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do verso 12, entrando também no capítulo 7, focando principalmente os 3 primeiros versículos, é o texto que nós vamos basear nossa mensagem de hoje, mas não vamos ficar restritos só a essa parte que nós leremos. Então, se for possível, leia o capítulo 6 e o capítulo 7 de Apocalipse aí na sua casa, com mais calma, e depois dê sequência aí a assistir o estudo que teremos logo a seguir. Vamos ter uma oração ao nosso Deus. Eterno Pai, adorado e glorificado, o Senhor é celebrado pelos anjos, pelos homens, o Senhor é o Deus que é amado e servido pela sua igreja, o Deus que guarda, que abençoa, que na pessoa do seu Filho Jesus nos purificou dos nossos pecados, nos comprou, tem nos conduzido, enviou teu Espírito Santo para nos instruir na palavra e nos ajudar na caminhada e está nos conduzindo para viver contigo a eternidade. Somos pecadores e não merecemos nada do Senhor, a não ser o seu juízo. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pela sua graça e porque o Senhor nos oferece o perdão. Em nome do Senhor Jesus, seu Filho, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Amém. Então nós estamos concluindo uma série de estudos em Apocalipse, onde nós trabalhamos aí os cavalos, né? E os selos, melhor dizendo. Então nós vimos sobre os 4 cavalos, os 4 cavaleiros, e agora nós estamos concluindo aqui com o 6º selo. O livro de Apocalipse, ele é um livro que trabalha muito através dos símbolos. E nós vamos ler aí o verso 12 até o finalzinho do capítulo 6, né? Capítulo 6, verso 12, e continuaremos um pouquinho no capítulo 7. Diz a palavra: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até aqui a leitura, eu fiz até o capítulo 7, os 3 primeiros versículos. Hoje eu quero falar com você a respeito do dia da ira do Cordeiro. É o tema da nossa mensagem, o dia da ira do Cordeiro. E sobre este tema nós veremos 3 lições. Primeiro, quando será o dia da ira do Cordeiro? Segunda lição, como será o dia da ira do Cordeiro para os maus? Terceira lição, como será o dia da ira do Cordeiro para os fiéis? Muito bem,
vamos trabalhar aí esses tópicos sobre o dia da ira do Cordeiro. Primeiro tópico, quando será o dia da ira do Cordeiro? Será ao abrir do 6º selo do livro, que significa a história de Deus para o mundo, seguindo adiante. Ao abrir Jesus o 6º selo, ele vem para o dia do juízo final, para manifestar a sua ira sobre os maus, sobre os perversos da terra. Você vai se lembrar que quando o primeiro selo foi aberto, aparece o próprio Senhor Jesus cavalgando um cavalo branco, ele sai vencendo e para vencer, ele está derrotando as forças de Satanás e ele está ganhando vidas para ele mesmo e o seu reino está crescendo. Isso está acontecendo quando o evangelho é pregado e vidas se convertem. Mas logo a seguir surgem outros 3 cavaleiros e vem então um tempo de muita dificuldade para o povo de Deus. Vieram então as perseguições, veio a fome, o inimigo ele toma o controle da economia e perseguindo os cristãos ele começa a tocar no bolso, na distribuição dos alimentos, os cristãos então começam a enfrentar dificuldade para comprar o seu alimento. Mas não para por aí, vem também o Cavaleiro da Morte, trazendo as pestes, as epidemias, a violência, enfim, é um tempo de grande dificuldade para o povo de Deus. Jesus está vencendo, ele tem o poder nas mãos, ele tem o controle, ele vai vencer, porém o inimigo está contra-atacando e a igreja está passando apertos, lutas, e todo cristão enfrentando dificuldades e alguns deles sendo até mortos pelo inimigo. E aí então nós chegamos no 5º selo, quando João ele vê pessoas que elas foram mortas pela perseguição, pelo martírio, e a vida delas foi derramada na terra como uma espécie de culto a Deus, de adoração. Eles derramaram as suas vidas para Deus e foram fiéis ao Senhor até o fim. E usa-se aquela linguagem semelhante a quando se usou para a morte de Abel, né, dizendo que o sangue dessas pessoas foi derramado sobre o altar, ali o sangue de Abel foi derramado no chão e aí ele clamava. Uma linguagem muito parecida usa-se aqui em Apocalipse 6, de 9 a 11, quando debaixo do altar de Deus as almas estavam clamando a Deus por justiça. Aconteceu com eles muito parecido com o que aconteceu com Abel. Mortos por quem detestava Deus. Mortos porque fizeram o melhor para Deus, porque foram fiéis ao Senhor até o fim. Por causa disso, foram mortos. E as almas estão no céu, conscientes, e estão clamando ao Senhor por justiça. E o Senhor Deus diz, aguarde um tempo, vocês devem repousar, sejam aqui honrados e esperem. Ainda tem outras pessoas para serem mortas por causa do Evangelho, mas logo o número destes se completa e eu farei justiça. Depois disso, então, nós chegamos nesse 6º selo. A igreja já passou muitas dificuldades, muitas lutas, muitos foram poupados, mas alguns foram mortos. E agora chegou o dia do acerto de contas, onde o Senhor Jesus vem para honrar os seus, para trazer glória e alegria aos seus, mas para trazer a penalidade eterna sobre os cruéis, os maus, os rebeldes dessa terra, que odiaram a Deus, que não se renderam a Cristo, que perseguiram a causa de Cristo, que mataram muitos cristãos pelo mundo afora. Chegou o dia. Então, o dia da ira do Cordeiro será neste tempo. Dia e hora, não sabemos. Somente o Senhor o sabe. Mas sabemos que será após essa sequência de eventos, de perseguições, de lutas, de dificuldades, de muitos sinais que o Senhor Jesus deixou por escrito. E então chegará o fim, quando Jesus Cristo voltará para derramar a sua ira sobre os perversos e maus. Segunda lição, como será o dia da ira do Cordeiro para os maus? Então nós vimos que o dia da ira do Cordeiro será no 6º selo.
naquela série de eventos aí, após aquela série de eventos chamadas de 5 primeiros selos, chega o 6º selo, a volta de Cristo trazendo a ira sobre os maus e a honra, a felicidade eterna para os fiéis. Muito bem. Como será o dia da ira do Cordeiro para os maus, para os cruéis, para aqueles que não se renderam ao Senhor? Você viu aí em Apocalipse 6, de 12 a 14, que o selo de número 6 é aberto, e aí surgem algumas coisas. Terremoto, o sol se enegrece, a lua se avermelha, estrelas estão caindo, o céu se recolhe como um pergaminho, montes e ilhas começam a tremer. Bom, o que está acontecendo aqui é o mesmo que Jesus já falou para os discípulos lá em Mateus, capítulo 24, do verso 29 ao verso 31 de Mateus 24. Versos 29 a 31, Jesus estava falando sobre o fim com os discípulos, de uma maneira bem menos simbólica do que em Apocalipse. Ele diz: logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pois bem, é o mesmo que Jesus está falando aqui em Apocalipse. Ele está falando sobre a sua volta. E quando ele voltar, haverão terremotos, haverá eclipse, estrelas caindo, sinais cósmicos, sinais no universo. E assim ele estará vindo para o grande acerto de contas. E o que será daquelas pessoas cruéis, más, que não se renderam a Cristo, que praticaram o crime, a maldade, talvez até viveram na impunidade aqui na terra, talvez enriqueceram ilicitamente aqui na terra? O que acontecerá com essas pessoas no dia que Jesus voltar, ou no dia da ira do Cordeiro, como Apocalipse 6 e 7 está dizendo aqui, ou está chamando, intitulando? Verso 15 de Apocalipse 6, Apocalipse 6, 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem há que pode suster-se? Nesse dia aqui não tem ateu, e nesse dia não tem pessoas que não temem a Deus, né? Aqui todo mundo está acreditando em Deus, e aqui todo mundo tem medo, e um medo desesperador da pessoa de Deus. Aqui falou sobre reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, falou sobre os livres e também sobre os escravos. Não tem distinção, seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre. Se esta pessoa está vivendo na rebeldia contra Deus, se essa pessoa não se rende a Cristo como Deus da sua vida, como seu Salvador, se essa pessoa não se dispõe a ouvir o Espírito Santo e a palavra, se essa pessoa não abre o coração para a palavra, se ela não se rende e não segue o Espírito Santo, se ela não entra no meio do povo de Deus, não se torna um do corpo de Cristo através do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se essa pessoa viveu no pecado, na rebeldia, no crime, na desobediência, na falta de amor, se essa pessoa não se rendeu a Cristo, não tem jeito, ele não será salvo. E aqui ele vai entrar em desespero, em grande e profundo desespero. Então nós temos aqui pessoas de todas as classes,
mas pessoas que não se renderam ao Senhor. Os que tiveram poder e riquezas não usaram o poder e a riqueza para beneficiar o próximo e nem para honrar a Deus. Ao contrário, usaram toda a sua influência, todo o seu poder, todos os seus recursos para a própria satisfação e para a opressão do povo de Deus e prática da maldade, da crueldade, da rebeldia, da injustiça. Viveram no pecado. E agora que estão vendo que Cristo está descendo do céu, eles se desesperam e eles dizem, chegou o dia, e eles usam uma tentativa até inocente, mas desesperada para tentar escapar. Eles pedem para que as montanhas caiam sobre eles, eles querem esconder nas cavernas, eles querem fugir de Deus. Essa palavra do Senhor diz que não há para onde se ausentar da face do Eterno. Diz o salmista, Salmo 139, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama lá no mais profundo, lá estás também. Se eu saio e vou para longe, para o outro lado do mundo, lá estás também. Não há para onde fugir. Só há um lugar aonde nós podemos nos esconder para escapar da ira do Cordeiro. E esse lugar é em Cristo. E essas pessoas não se refugiaram em Cristo. O tempo passou, elas praticaram o mal, eles apoiaram, financiaram e até realizaram perseguições contra cristãos, levaram muitos cristãos à morte, à fome, à perseguição, à dificuldade. Eles não respeitaram os valores de Deus, se esconderam na glória desse mundo e agora estão desesperados. Então, como será o dia da ira do Cordeiro para os maus? Será um dia de desespero, tentativa de fuga, mas não haverá para onde fugir. Eles serão colocados diante do tribunal e eles serão penalizados com o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Serão atormentados por todos os séculos. Que terrível será o dia da ira do Cordeiro para aqueles que não se rendem ao Cordeiro de Deus. Terceira lição, terceiro tópico. Como será o dia da ira do Cordeiro para aqueles que servem ao Senhor, para o povo de Deus, para o cristão fiel, verdadeiro? Você percebeu que quando entramos no capítulo 7, as coisas estão acontecendo. Estrelas estão caindo, a lua muda de cor, o sol escurece, terremotos, esses transtornos todos estão acontecendo, aquele vendaval todo, aquela tempestade, aquela calamidade, de repente surgem aí uns anjos. E esses anjos aí, eles são assessores de Jesus, eles estão levando esse processo do tribunal ao seu ponto onde deve chegar. Eles são assessores do Senhor Jesus e estão levando os preparativos para o tribunal de Deus e para a condenação dos perversos. E aí o que acontece? Surge um anjo e diz, para tudo, que nós ainda temos um trabalho para fazer antes de dar sequência. Então faz-se um pause e uma outra cena aparece, que é dizendo aí que um anjo vai marcar o povo de Deus. Lá no verso de número 3, esses anjos estão dizendo, no verso 2 diz que um anjo, ele subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, ele tem um selo de Deus. E lá no verso 3, diz que ele está dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte. Quem? Os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos de Israel. Esse número é um número simbólico, que é multiplicação de 12,
por mil, que significa uma imensidão. Lembre-se que o número 12 no Antigo Testamento era símbolo do povo de Deus, e no Novo Testamento a igreja foi formada por 12 apóstolos, então 12 é um número que significa o povo de Deus. E esse número multiplicado por ele mesmo, por ele mesmo, por ele mesmo e por mil, vai dar esse valor 144 mil, que significa os milhares do povo de Deus, a totalidade do povo de Deus que chega a milhares e milhares. Esses que são o povo de Deus, que são chamados de 144 mil, aí no verso 4, e que no verso 3 são chamados de servos do nosso Deus, essas pessoas que serão seladas são os cristãos verdadeiros. Então, como será o dia da ira do Cordeiro para os fiéis? Naquele dia, eles estarão selados. O dia não chegará e Cristo não iniciará o grande julgamento antes que os seus sejam selados, marcados com um selo. Depois que eles são selados e marcados, o tribunal dá sequência e o julgamento acontece e a ira do Cordeiro se manifesta sobre os maus, porém não sobre eles. Eles estão sendo marcados. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. O povo de Deus está sendo selado. O que significa este selo? Uma marca de proteção. Quando diz que os anjos estão selando o povo de Deus, os servos de Deus, significa uma marca de proteção. Significa também um sinal de propriedade. Significa que eles são cristãos de verdade e que, por causa disso, serão poupados da ira do Cordeiro. É uma marca que garante proteção e preservação no dia do juízo final. É o livramento. É uma marca que garante o livramento. Essa história de pessoas marcadas e de sinais que servem para livramento, para poupar pessoas, não é algo novo, não é algo aqui só do Apocalipse, é algo que já vem desde a história do povo de Deus lá de trás, do Antigo Testamento. Você vai se lembrar de Êxodo, capítulo 12, texto estudado pela manhã na escola dominical online, Êxodo, capítulo 12, falando sobre a instituição da Páscoa, quando o povo de Deus está no Egito, está sendo posto em liberdade. Naquela noite, naquela última noite do povo de Deus ali no Egito, na escravidão, e quando estavam sendo postos em liberdade, o Senhor disse, olha, com antecedência, preparem um cordeiro e tal dia e tal hora matem o cordeiro, comam a carne, não saiam de casa, estejam dentro de casa reunidos, você e sua família, com as portas fechadas. O cordeiro que você matou e vai comer a carne assada, você vai comer de prontidão para a viagem. O sangue dele você vai passar nas portas da sua casa. Esse sinal vai servir para indicar que ali estão vocês, o meu povo. A morte virá sobre o Egito nessa noite, sobre todos os primogênitos do Egito, e aonde tiver o sinal na porta, o sangue na porta, a morte não entra. Então o povo de Deus foi preservado porque fez um sinal na porta de casa com o sangue do cordeiro. Lá em Êxodo capítulo 12, o cordeiro que era uma representação de Cristo Jesus. O sangue de Cristo me livra, me preserva da destruição e da ira do Cordeiro. É o que a gente poderia então dizer aqui. Mas esse selo, essa ideia de marcar o povo de Deus na testa, não vem só do Êxodo, ele foi depois praticado no livro do profeta Ezequiel, também no Antigo Testamento. A marca, o selo marcando o povo de Deus, também foi praticado no livro do profeta Ezequiel. Lá no capítulo de número 9, do verso 4 ao verso 6, quando Deus estaria trazendo juízo sobre a nação rebelde ali, sobre o povo que estava na maldade, no pecado, ele diz, faz o seguinte, marca na testa
o meu povo aí, as pessoas que estão vivendo na justiça. E os que não tiverem a marca, os que não tiverem esse símbolo aí, esse sinal, todos deverão presenciar a calamidade, a morte, a ruína. Então, meus amigos e meus irmãos, quando o texto está dizendo aí que o anjo está marcando o povo de Deus, aqui em Apocalipse, significa que o povo de Deus será protegido, será preservado, e o dia do juízo final, para eles, não será um dia de tormento, será um dia de escape, de salvação, de vida eterna, de alegria. Você pode continuar lendo o livro de Apocalipse, o capítulo 7, e você vai perceber que o dia da ira do Cordeiro para o povo de Deus será o dia em que eles vão entrar na eternidade. A ira de Deus já foi derramada sobre Cristo lá na cruz, no lugar deles. Eles são perdoados. Eles vivem em fidelidade, amor, justiça, adoração e obediência ao Senhor. E agora, mesmo depois de lutas, percas, frustrações, chegou o dia da vitória deles. O dia que para os maus é o dia da ira, para o povo de Deus é o dia da glória, é o dia da honra, é o dia da vitória, é o dia da alegria. Esse será para eles um tempo em que eles agora vão entrar e eles estarão de pé, honrados, perfeitos, belos, diante do Cordeiro, cantando. E a partir do dia da volta de Jesus, que é o dia da ira do Cordeiro, a partir desse dia, inaugura-se a eternidade para o povo de Deus, onde eles não terão mais fome. Na terra alguns passaram fome, mas agora na eternidade não terão mais fome. Nem morte, nem dor, nem choro, nem tristeza, nem sede. Jamais o sol arderá sobre eles. As tristezas e as dores desse mundo não mais existirão, eles estarão com Cristo por toda a eternidade, serão guardados, pastoreados e abençoados com Cristo, e na presença de Cristo viverão e reinarão por toda a eternidade. Então eu falei com vocês sobre o dia da ira do Cordeiro. Será no abrir do 6º selo, a volta de Jesus. Para os perversos, dia de terrível e profunda angústia, e não haverá como escapar e nem para onde fugir. Mas para o povo de Deus, o tempo da proteção e o tempo da entrada na eternidade, a alegria, da vitória, o tempo da celebração, da honra, o tempo que a salvação no sentido pleno virá sobre o povo de Deus. Eu queria terminar dizendo duas coisas. Primeira, se você é fiel a Deus e enfrentar aqui o luto, a perca, a tristeza, a dor, a angústia, não se preocupe. Essas coisas são passageiras. Elas estão chegando ao fim. Porque Jesus está voltando. E assim que Ele voltar e te levar para a glória eterna com Ele, essas coisas nunca mais tocarão em você. Nunca mais serão realidade para você. Somente alegria intensa, eterna, vida perfeita, nunca mais a dor, a frustração. Tudo isso deixará de existir e você viverá com Cristo por toda a eternidade, com felicidade plena, alegria profunda. Mas, se você não é fiel ao Senhor, se você está vivendo não para Deus, se você está vivendo para si mesmo, vivendo para o mundo, se você está vivendo em rebeldia contra Deus, ou às vezes até você tem uma certa proximidade com Deus, mas ainda não se rendeu a Ele como Senhor, como dono da sua vida, tome cuidado, porque o tempo está passando. Nós temos vários sinais aí que estão se cumprindo, nos mostrando que está próximo o dia da volta de Cristo. Tome cuidado, porque
quando Jesus vier, aqueles que não estiverem vivendo para Ele, eles serão penalizados com o tormento eterno. Não haverá como escapar, não haverá para onde escapar. Cuidado, volte-se para o Senhor hoje, porque Ele tem perdão para você, Ele tem vida eterna para você, Ele tem uma nova vida para você. Novas ações, novos comportamentos, Ele quer transformar a sua vida. Hoje você tem para onde fugir, para os braços de Cristo. Faça isso hoje. Corra e esconda-se nos braços de Cristo. Vamos orar? Eterno Salvador, Juiz, Deus de amor e justiça, nos sustente na Tua presença. Não deixe que os encantos desse mundo, encantos passageiros, não deixe que esses encantos nos conquistem, nos levem para longe de Ti, mas nos mantenha, Senhor, nos Teus braços. Nos ajude a viver para o Senhor hoje e vivermos contigo a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.